Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Seu Direito. Como você sabe, a gente trata aqui de assunto interessante de forma descontraída. Hoje nós trouxemos aqui um convidado especial, que é advogado, professor com longa experiência na área de direito do trabalho e previdenciário, para falar um pouquinho sobre acidente do trabalho, principalmente sobre a prevenção de acidente de trabalho dentro das empresas. Como é que a empresa tem que se comportar, qual que é a parte do trabalhador nisso tudo, e quando acontece o acidente, quais são os remédios que a pessoa tem que ter, inclusive benefícios da Previdência. Quero te agradecer, Ricardo Monazzi está presente com a gente e vai acompanhar com a gente aqui para poder ter esse papo descontraído a Chelsea Silva, também é advogada no BOC Advogados Associados, que está aqui para trazer então essa contribuição para a gente nesse podcast. Ricardo, muito obrigado pelo ter aceitado nosso convite de estar aqui. Conta um pouquinho da sua carreira, como é que você foi cair nessa de ser advogado, professor e ir para essa área trabalhista. Imagina, primeiramente, obrigado por estar ladeado aqui da doutora Chelsea, obrigado pelo convite, fico muito feliz e lisonjeado por estar aqui nessa casa, podendo talvez contribuir nesse bate-papo descontraído. É um pouco difícil falar sobre nossa pessoa, né? Mas enfim, eu sempre tive um viés muito ligado ao direito e mesmo à própria advocacia empresarial. E o direito do trabalho sempre me chamou muito a atenção por causa dessa segmentação social que ele tem. Todos os direitos trabalhistas impactam no direito social. Isso, de alguma forma, sempre me chamou a atenção. E acho que a carreira acabou sendo direcionada aí tranquilamente para esse viés trabalhistas, e aí acabamos indo para a parte acadêmica, enfim. Já são 22 anos dentro da advocacia trabalhista, mais focada na parte empresarial, e é isso que eu venho tentando contribuir um pouco em cada lado que a gente brinca de atuar aí um pouco. A Chelsea está também, né, Chelsea, entrando aqui nessa área trabalhista, previdenciária, cuidando de benefícios por incapacidade lá no escritório, do BOC Advogados. E qual é a sua primeira visão dentro desse mundo de direito social? Primeiramente, bom dia, agradeço o convite, né, por estar aqui ao lado desses dois grandes doutores dentro do direito. Caí no direito previdenciário de paraquedas. Eu comecei a fazer estágio junto lá com o Dr. Hilário nesse direito mais voltado à incapacidade, à prevenção também dentro do direito previdenciário com relação à incapacidade. E aí já ligo um pouquinho no direito do trabalho e acabei me apaixonando por essa área. Bom, vamos lá começar aqui então, o Ricardo. Qual que é a sua visão geral assim, sobre a evolução dessa questão da proteção no ambiente de trabalho? Né? São 22 anos de carreira já, de quando você começou, nesses 20 anos, você percebeu que houve alguma evolução, as pessoas estão mais preocupadas, não estão preocupadas? Qual que é a sua visão geral sobre essa questão da segurança no ambiente de trabalho? Hilário, eu acho que nós estamos ainda, infelizmente, sempre em evoluções muito paulatinas, muito devagar. Nós percebemos que as empresas e os próprios empregados, eles acabam evoluindo na medida em que são afetados. A empresa por uma fiscalização ou por um grave acidente, o empregado por acabar sendo alijado de alguma forma de sua capacidade laborativa, e aí você sente movimentos nesse sentido. Obviamente que nós tivemos aí nos últimos anos muitas evoluções com NRs voltadas à saúde e segurança do trabalhador. Por exemplo, agora recentemente a NR5 veio trazer que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a famosa CIPA, deva cuidar também da questão de assédio moral e sexual. Nós temos a NR31, que é voltada para o agronegócio, né, que tem a ver com a segurança do trabalhador nas áreas de frente agrícola. Você tem a NR35, que é de altura. Então, nós tivemos evoluções normativas bem significativas. No entanto, falta do outro lado, que é o Estado, uma pujança para conseguir ir atrás, fiscalizar e impor isso à empresa. Mas eu creio que, mesmo que de maneira tímida, existe uma evolução. Você percebe, por exemplo, que aquelas empresas que não investem na segurança do trabalhador, no final das contas, acabam tendo uma economia porque elas não, entre aspas, gastam dinheiro com isso. E você percebe que essas empresas que são irresponsáveis do ponto de vista social, elas acabam se beneficiando dessa verba que não é investida em segurança para concorrer deslealmente no mercado de trabalho contra aquelas empresas que estão investindo no trabalhador? Então, nós temos aí uma predominância no mercado de investimento e de maior até fiscalização ou dos olhos mais voltados do poder público fiscalizatório às grandes empresas.
Como as pequenas empresas elas estão muito pulverizadas, eu não vejo que o Estado tenha pernas para acompanhar isso. Então existe sim, acaba havendo uma concorrência desleal, porque o pequeno empresário, que muitas das vezes não é fiscalizado, que é aquela empresa mais, vamos dizer assim, um fundo de um quintal, né, acaba produzindo uma matéria-prima viciada em um trabalho colocado à margem das garantias legais, em contraponto daquele empregador médio, que já é tanto quanto o grande fiscalizado, que tem os custos para investir e acaba isso. O grande problema de tudo isso, a doutora Chelsea está aqui para também contribuir com a gente, é que cada acidente de trabalho que nós temos, quer seja da pequena empresa, da média ou da grande, impacta na sociedade. A respeito disso, podemos citar os benefícios que são pagos nesse sentido. Ou seja, a negligência do pequeno ou do médio ou do grande empresário reflete no todo. Então, o investimento, né, na saúde e segurança do trabalho deveria ser tanto da ponta A até a ponta Z, mas isso infelizmente não acontece. E é importante a gente entrar num ponto aqui que chama-se reputação, né? As empresas hoje, justamente em razão até do que nós estamos aqui ambientados, né? Nós estamos num podcast, nós estamos com muitas pessoas que vão ter acesso a essas informações. Todos nós, a partir desse momento, temos uma reputação. Essa reputação ela é disseminada pelo ambiente virtual. Hoje, o acidente de trabalho, hoje, o trabalhador que não zela, que não usa o EPI, ele acaba tendo uma reputação negativa no mercado, assim como a empresa. Você deve estar ouvindo muito falar, doutora Chelsea, também sobre a moda do ESG, né, que é o environmental, o social e a governança, que antigamente os ISOs 9.000, 14.000. Então, há uma evolução da preocupação com o social, objetivamente, que vai levar as empresas a um outro patamar. Porém, é muito devagar o que vem acontecendo. Enquanto isso, nós estamos tendo vidas ceifadas. O Brasil é um dos grandes campeões em acidente de trabalho. A gente não tem estatística, né? Mas, Chelsea, pelo que você percebe no seu dia a dia, né? Claro que não é um número científico, mas é uma percepção sua. Você nota que os acidentes do trabalho acontecem mais em grandes empresas ou em pequenas empresas? Você já tem uma percepção disso ou não? Eu acredito que, vendo na prática, os acidentes de trabalho, primeiro, o maior deles, quando a gente pensa em acidente de trabalho, em acidente típico e doença ocupacional, o que lidera é lesão na coluna. O maior problema dentro do ambiente de trabalho é sempre a lesão na coluna. E entre a pequena e a grande empresa, a pequena empresa, ela sempre prevalece em questão de acidente. Às vezes por ser, aí o Dr. Ricardo pode complementar, por ser custoso para o empregador pensar na saúde e na segurança do trabalhador. E às vezes a grande empresa, ela tem ela é mais ambientada nessa questão da saúde e segurança, porque talvez ela seja mais fiscalizada, né? E a pequena empresa não. A pequena, a média, o porte da empresa, talvez elas não sejam tão fiscalizadas e por esse motivo não investem tanto, acham que isso é custoso e acaba sobrecarregando, por exemplo, a parte previdenciária, né? Os benefícios por incapacidade. E aí eu volto então para o Dr. Ricardo, né? Que a gente puxou a questão de ser custoso para o empregador. Se isso é custoso ou não, numa pequena empresa, por exemplo, isso Como é que eles enxergam isso dentro de uma pequena empresa? Ele é custoso ao empregador ou não? E quais são os impactos dentro dessa média e pequena empresa quando o funcionário ele tem um acidente de trabalho ou adquire uma doença ocupacional? Doutora, muito importante essa pergunta, porque a gente entra, doutor Hilário, na questão de custoso culturalmente. Culturalmente, nós estamos aí dioturnamente buscando quebrar paradigmas, né? Então, o primeiro ponto, eu diria que é custoso em termos de gasto de energia para a quebra dessa questão cultural. Nós temos aí no dia a dia embates cotidianos no sentido de que do funcionário, eu não me adaptei ao plug, eu não me adaptei à luva. E são questões que nós não estamos mais numa situação de adaptação, uma necessidade de proteção. Por outro lado, existe sim o problema de ordem econômica, do pequeno, médio empresário e mesmo o grande não ter, mistura de novo com cultura, a cultura de investir. Eu brinco muito, doutor Hilário, na situação prática, que as empresas teimam muito
em aprender com os processos trabalhistas. O processo trabalhista, se ele fosse visto pelo empregador como um desdobramento da sua majoração de lucro, entre parênteses, o que significa isso? Eu não estou dizendo que o processo trabalhista gera lucro, mas se ele serve de aprendizado, ele me evita perdas. Com a diminuição de perdas, eu tendo a aumentar lucro. Se eu invisto em saúde e segurança do trabalho, eu tenho menor índice de acidente de trabalho, eu tenho menor índice de doença ocupacional, portanto, eu tenho menor absenteísmo. Ou seja, o empresário não aprendeu a ler o processo do trabalho, e aqui uma crítica ou autocrítica à advocacia, nem os advogados, como uma ferramenta de aprendizagem para evitar novos problemas. Muitas das vezes, e aqui acho que os doutores compartilham comigo, nós temos a situação do empregador pensar no processo do trabalho, no popular, com o fígado, né? É igual uma separação judicial. Quando você casa, é meu bem. Quando você separa, são os meus bens. A relação trabalhista, ela é imbuída de questões emocionais. Então, o empregado que foi dispensado, muitas das vezes, ele não procura o X-trabalho porque ele foi dispensado, mas é porque ele foi maltratado em um dia, não foi acolhido no outro dia. É difícil você ver um empregado que tenha a real noção de que não foi lhe dado um direito que a CLT outorga a ele. Então, se o empregador olhasse para o processo como uma oportunidade de aprendizagem, ele teria uma racionalização do problema e não um emocional dentro daquele processo. Então, nós temos problemas de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem, diria, técnica dos advogados de não fazer a aprendizagem com esse processo. É aquela velha história, né? Aprender pela dor, né? Pois é. Porque é onde você mais aprende, né? E as pessoas realmente... Eu confesso para você que é a primeira vez que eu estou vendo uma narrativa nesse sentido, né? De as pessoas verem o processo trabalhista como uma forma de corrigir os processos dentro da empresa, evitar novos processos trabalhistas e corrigir e adequar a essas situações, né? Dentro dessa linha, né? A gente tem o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, né, que seria um equipamento, né, um documento, um processo em que você identificaria situações em que a pessoa não estaria apta para exercer alguma atividade profissional, teria alguma limitação e você deveria proteger a saúde dela. Mas a gente vê também que, às vezes, esse ASO, ele parece uma benzenção, né? A pessoa vai lá, fala, não, entra aqui, benze, sai, tá tudo bem, não registra nada, não ouve as dores do segurado, do empregado. Perfeito. Né? E a empresa também quer mais cumprir o papel dela do que, no final das contas, proteger o colaborador, né? Dentro dessa sua experiência, trabalhando com direito empresarial dentro de empresas, deve ter sido muitas empresas, né? Você vê também essa questão do atestado de saúde ocupacional sendo mal utilizado na prevenção de acidentes e também de recolocação e adaptação profissional? Sim, muitas das vezes o que nós vemos é o seguinte, é a contratação de uma empresa, quer seja um engenheiro de segurança do trabalho e uma empresa de medicina do trabalho, para fazer no lado do engenheiro a análise de risco através do PGR e do lado ocupacional médico o PCMSO. Só que muitas das vezes você vê que aquelas análises de risco, elas são feitas de maneira genérica. Ou seja, só se busca o cumprimento formal da lei e não material. De igual sorte a questão dos ASOS. Muitas das vezes a empresa investe em prestadores de serviços médicos para fazer os ASOS, mas não se preocupam com a análise do histórico desse ASO. O empregado voltou do afastamento do INSS. Ótimo. Mas foi passado um feedback para a empresa de quantas vezes ele já foi afastado ou quantos atestados no CID-M, que é muito recorrente, e tanto quanto o M, o F é muito recorrente, que é de questões psíquicas. A empresa teve acesso a isso? Por que eu estou dizendo nessa narrativa? Pelo seguinte, se eu tenho muitos afastamentos de CID-M, é porque eu tenho um problema ergonômico na minha empresa. Foi revisto o mobiliário, o maquinário para verificar isso? Se eu tenho muito afastamento de CID-F, eu ouso aqui dizer que é porque eu tenho uma grande possibilidade de uma gestão insidiosa, de assédio. Por quê? Porque a primeira tendência do trabalhador que sofre assédio
é, de fato, buscar sair do ambiente que o assedia. E o CDF pode, não estou dizendo que pode ser um grande indicativo desse. E agora nós temos aquele CID novo que trata da doença de burnout. Eu não vou aqui falar a letra, que eu não me recordo de cabeça. E burnout já é automaticamente ligado ao ambiente de trabalho. Então a empresa precisa gerenciar não só boa matéria-prima, comprar bem e vender bem. Todo esse arcabouço que está entre as duas pontas, que está o trabalhador, precisa ser gerido. Porque, veja bem, se eu tiver algum problema de ordem ergonômica, eu vou ter o afastamento. Quem que vai substituir esse trabalhador? Isso gera custo. Só que o empregador acaba não olhando para isso. Então, outro grande problema, e aí a experiência de vocês contribui talvez muito mais do que a minha, nós temos o limbo jurídico previdenciário. Por que tem o limbo jurídico previdenciário? Porque o INSS dá alta, libera. E o médico da empresa, nessa fabricação ou não observância de ASO, não vou colocar para dentro, ele está inapto. Mas espera aí, a empresa pode fazer uma readaptação administrativa. A empresa pode chamar o seu médico do trabalho, que inclusive na lei da Previdência Social existe a ordem de preferência dos atestados, está lá o atestado do médico da empresa como prevalente sobre o médico da saúde pública local. Por que esse médico, ao invés de dar um ASO puro e simples, por que ele não chama o empregador para uma reunião, fala, ele está inapto parcialmente para a função X, mas vamos readaptá-lo administrativamente por um período Y para que ele possa recobrar a sua total capacidade. Não, a empresa não faz isso, os médicos não fazem isso, lavam as mãos. Então, existem várias ferramentas de gestão, e aí, multidisciplinar, advogado, médico, engenheiro, para deixar a empresa mais, vamos dizer assim, parcialmente blindada, para que ela não tenha outros custos maiores. Tá, dentro dessa linha do afastamento, dos benefícios, da readaptação, eu queria até pedir para a Chelsea fazer uma intervençãozinha nisso, para falar que, por exemplo, do auxílio acidente, por exemplo, um benefício por incapacidade parcial, em que a pessoa pode continuar trabalhando, recebendo o benefício, e a gente verifica que a empresa resiste nisso, quando na verdade seria uma solução, porque a pessoa voltaria para o trabalho muito mais feliz, porque ela teria um benefício da previdência parcial, além de ter a remuneração da empresa, e isso também pode somar no final das contas na aposentadoria dela quando for aposentar, e isso se não aposentar mais cedo com uma pessoa com PCD. Sem dúvida. Dá uma explicaçãozinha para a gente poder continuar aqui, voltar com o Dr. Ricardo, um pouquinho mais nessa questão do afastamento do F e do M, que é importante a gente falar, mas a questão do auxílio acidente que as pessoas possam receber e que pode colaborar também com essa readaptação, seja ela administrativa ou mesmo por ordem do próprio INSS. Vamos lá. Primeiro, eu só quero fazer um adendo sobre a questão da saúde mental, que foi citada no meio da conversa, a gente tem dois pontos importantes. Perdão, às vezes, o empregado, ele está afastado pelo CID-M, que é a questão ortopédica, e a maioria é o M54.4, que é a questão da dor lombar baixa, dor na coluna, e isso, a empresa, ele volta para a empresa, sai do afastamento do INSS, volta para a empresa, passa pelo médico do trabalho, que foi citado, e o médico do trabalho não dá a devida atenção para que ele exerça alguma outra atividade. Ele volta para o INSS, e aí ele cai no limbo previdenciário. Automaticamente, esse empregado, ele vai ter algum problema, o aparecimento, o surgimento do CDF. Por quê? Às vezes não é nem por um problema dele, de dentro da empresa, mas esse limbo gerou para ele um problema psíquico, um problema psiquiátrico, Esse desespero de voltar a trabalhar, não conseguir, ninguém ouve, ninguém entende, a empresa não entende ele, acaba gerando também a questão psiquiátrica para ele. Então, a saúde mental, ela vai impactar muito nessas questões, não só quando ela é gerada dentro da empresa, não só no burnout, mas às vezes dentro desse limbo surge a questão psiquiátrica, E aí um pouquinho do acidente de trabalho, então já puxando o gancho. Quando esse empregado ele volta para a empresa com as limitações, se for um acidente típico ou se for uma doença ocupacional, às vezes ele está apto para trabalhar, Ele tem condições de trabalhar, mas dentro das devidas limitações dele. E aí ele precisa
mudar de função. A empresa, acontece muito, a empresa coloca ele para dentro, muda na carteira de trabalho dele, que ele vai exercer uma outra função, mas no dia a dia, ele volta a exercer a mesma coisa. A mesma função daquela que acarretou algum problema, alguma doença ocupacional para ele. E aí isso acaba gerando um agravamento e aí ele vai cair de novo no INSS. Então é um ciclo infinito ali dentro da empresa, tudo motivado por essa falta de atenção, às vezes, dentro da empresa, do médico do trabalho, enfim, né? É um trabalho aí que são duas pontas que são interligadas, o previdenciário e o trabalhista. E isso gera indenizações para a empresa também, né? Porque ela acaba contribuindo com o agravamento dessa doença pré-existente que poderia ser controlada e não foi, né, doutor Ricardo? É a chamada concausa, né? Nós temos aí a exemplo, né? Para não ficar muito batido sempre na questão do CDM, mas ele é muito corriqueiro em nossas vidas. Muitas das vezes o CDM revela uma doença na lombar e é uma doença degenerativa, ou seja, uma doença em consequência da idade do desgaste natural. Porém, se a empresa não cuida da questão ergonômica, a empresa pode ter agravado aquela situação do trabalhador. E a empresa também vai dever indenização material e moral por esse agravamento, que é a chamada concausa. Então, são questões que é necessário que a empresa se atente. E para a gente só acrescentar aqui um pouco mais, né, de pimenta na nossa conversa, na pandemia virou-se a chave, né? Teletrabalho. Ok, você está deixando seu trabalhador elaborar em casa na mesa de jantar, com a cadeira que é feita para a gente almoçar e jantar, ou você forneceu estrutura para ele? A responsabilidade ergonômica não é só no ambiente físico, nos olhos do empregador, ele é geral. Então as empresas não olham para isso. Acharam que por causa da pandemia tem-se uma autorização legal de virar chapa para teletrabalho. Tem, mas tem formalidades. Não se olha para isso, não se cumpre isso, né? Então, toda essa questão, né? Eu estava dando uma olhada, agora há pouco, nós tivemos mais de 2.000 acidentes fatais no Brasil. Só agora, vou checar a informação, mas me parece que é só esse ano. Mas tem o Observatório Nacional de Acidentes. Em acidente de trabalho, acidente de trabalho. Então, assim, o custo da sociedade é muito alto, né? Todos nós pagamos por isso. A questão previdenciária de aposentarmos todos mais tarde, ou talvez se vamos aposentando ou não, e aí é uma praia de vocês, não é a minha, é impactado não só pela pirâmide estar invertida, mas necessariamente pelo custo gerado por acidente de trabalho, né? E a empresa... Nós temos aí a função social da propriedade, a função social do contrato, tem a função social da empresa. A empresa, ela tem aí a necessidade, né, de gerar lucros, que acaba socializando o lucro, mas ela também precisa internalizar o prejuízo e não socializar o prejuízo. E é uma necessidade de aprendizagem. E eu falei do processo, não é só do processo que você aprende, tem como você aprender com o doutor Hilário, com a doutora Chelsea, antes de acontecer o processo. E é isso que as empresas também têm dificuldade de entender. Bom, essa questão do teletrabalho é interessante, né? Porque ela na verdade, ela esconde algumas situações em que o trabalhador, a empresa não tem um trabalho de fiscalização ou de ir até a casa da pessoa para poder saber como é que ela está trabalhando. Realmente é uma situação complexa. Nós temos aí mais algum tempo. Foi citado no começo da conversa a questão da NR31 do agronegócio, né? Vamos terminar a nossa conversa, nós temos aqui mais alguns minutos ainda pela frente, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa NR31, quais são os avanços dela e o que ela está visando dentro do contexto da motivação da criação dela. Pois é, o que nós temos a respeito dessa norma regulamentadora são dois grandes pontos. Tá? Ela cuida tanto da proteção das chamadas, ao nome, hein, máquinas autopropelidas, que na verdade são os tratores, todos aqueles implementos agrícolas que são utilizados na operação agrícola, né, eles devem ter proteções para impedir acidentes, que são proteções coletivas, os EPCs. Então, a exemplo, um trator ele deve ter ou ser cabinado, fechado, ou ter o teto ou uma proteção de um Santo Antônio, que chama, aquele que passa por detrás, para que se por acaso o trator vire, o trabalhador não é esmagado por ele, porque tem essa proteção em cima. Então esse é só um exemplo. O outro grande mote dessa NR é cuidar da saúde e segurança do trabalhador, aquele que trabalha nas frentes de trabalho. No plantio,
na colheita, obrigando que a empresa coloque áreas de vivência para que o trabalhador possa se reenergizar, fazer as suas necessidades fisiológicas em um banheiro próprio, químico, que a empresa tenha a condição de fornecer água gelada, o local lá, que é aquele local para ele sentar e poder fazer sua refeição. E em algumas atividades, como as do setor sucroalcooleiro e também do setor cítrico, passou-se a fazer laudos para verificar qual que era a perda energética do trabalhador, para ver a necessidade tanto de ele ter a obrigatoriedade de se reidratar com um soro específico, quanto também a necessidade dele, além de se reidratar, de ter uma pausa chamada de pausa térmica, que geralmente é de 15 minutos, no período da manhã, por volta de 9 horas da manhã, e no período da tarde, por volta das 14, 15 horas da tarde. Porém, essa obrigatoriedade só nasce se embasada por um laudo feito, né, por um fisioterapeuta, por um médico do trabalho, que vai fazer todas essas análises de incidência. Então, uma norma, resumidamente, muito complexa, que exige, em especial dessas empresas do agronegócio, esse cuidado. Vamos dizer que no começo dela, agora não me recordo exatamente os anos de início de aplicabilidade, mas do meu contato, eu posso dizer que foi a partir aí dos anos de 2012, por aí, nós tínhamos de novo o problema cultural, porque o trabalhador estava acostumado a pegar a sua marmita e a fazer o pagamento, aí fazer a sua refeição encostada no pé de laranja. Então, de novo, ela é muito eficaz, ela já melhorou culturalmente, mas a necessidade de maior atenção das empresas. Ricardo, eu terminei com essa conversa para a gente já te fazer um convite, para a gente falar só sobre NR31 e agronegócio. Topa? Topo, lógico. Vamos lá, Chelsea, numa dessa? Vamos, opa. Então tá feito. Bom, gente, então eu quero agradecer, Ricardo, Imagina. Aqui a sua presença, a Chelsea também, e a você que acompanha a gente aqui no nosso podcast Seu Direito. Você viu que são assuntos interessantíssimos, né, de forma inteligente e descontraída, né? Faltou contar algumas historinhas para vocês, mas o Ricardo vai voltar aqui para falar mais sobre esse assunto. Eu quero agradecer aqui a sua audiência e também assista nossos podcasts. Todos eles estão arquivados aqui dentro das nossas redes sociais. Um abração, muito obrigado pela sua participação.